nossa última aula hoje. Semana que vem, já estaremos em prova. Então, no caso da patologia, o prazo para a entrega dos trabalhos, eu vou liberar os trabalhos no material didático assim que terminar essa aula. E aquela velha história, né? Pode ser em grupo de até 4 pessoas, deverá ser entregue no horário da aula, no dia 15 de junho, daqui a 2 semanas. A semana que vem, para o pessoal da fisioterapia, o primeiro horário é a prova ou o trabalho, eu não sei o que vocês vão ter. O pessoal da farmácia é a histologia comigo. E no caso, na segunda semana de prova, que é o dia 15, que começa no dia 15, que seria a entrega do nosso trabalho. Então, no dia 15, só no dia 15, eu vou receber esses TPs, que tem lá as instruções, vão estar no material didático. Assim que eu terminar essa aula, eu libero para vocês. Lembrando que quem ainda não me entregou nada, e eu tenho gente nessa situação, tem que me entregar na semana do dia 22, senão não vai ter nota lançada, referente a P1. Aqueles que eu não lancei nota ainda é porque tiveram algum problema. Verifiquem lá o que aconteceu, se a nota não está lançada, porque o prazo é dia 22, na semana do dia 22, no nosso caso, que é de segunda-feira, o prazo para entrega referente a P1 vai ser no dia 22 de junho. Depois disso, as notas vão estar fechadas e a gente só vai voltar a se falar em agosto, mês de julho, férias, 30 dias de férias. Então, a gente não tem nenhuma atividade, ok? Então, como nossa última aula hoje, a gente vai ter embolia. Então, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver a formação de êmbolos. E o que é um êmbolo? Êmbolo é um trombo, é uma substância, é um corpo, sólido, líquido ou gasoso, que circula livremente pela corrente circulatória e que é capaz de obstruir um vaso de menor calibre. Então, por exemplo, eu tenho trombos que estavam fixos na minha circulação, que estavam aderidos ao meu endotélio e que posteriormente a isso se soltaram e viraram um êmbolo. Eu tenho substâncias que podem adentrar a minha corrente circulatória e se transformar em êmbolos. Por exemplo, fragmento ósseo de um paciente politraumatizado é um exemplo clássico disso. Gotículas de gordura no rompimento de ossos, gotículas de gordura no rompimento de ossos também, Tenho substâncias como, por exemplo, uma bala de um revólver de um calibre 22, que é aquela bala menor, pode acontecer dele se transformar num êmbolo. Eu tenho gases, quem faz mergulho sabe que a descompressão ela não pode ser muito rápida, porque a diferença de pressão faz com que bolhas se formem no nosso corpo, então são êmbolos gasosos. Eu tenho um líquido, como o líquido amniótico, por exemplo, que pode ganhar a circulação da mãe no momento do parto. Então, êmbolo é qualquer corpo, qualquer estrutura sólida, líquida ou gasosa que é capaz de obstruir um vaso de menor calibre. Então, normalmente um êmbolo ele obstrui esse vaso após uma ramificação. Após as ramificações, o diâmetro dos vasos diminui. E aí, eventualmente, um êmbolo circulante ele pode passar por um vaso de maior calibre, adentrar uma bifurcação e aí bloquear esse vaso após essa bifurcação. Dependendo do tamanho do êmbolo, ele pode até obstruir parcialmente artérias. São êmbolos
de tamanho razoável que podem obstruir parcialmente artérias. Normalmente o que acontece é obstrução capilar. Então, qualquer pequeno êmbolo, ele tem a capacidade de obstruir um capilar. E você imaginar que só um êmbolo obstruindo um pequeno capilar, a gente tem lá na microcirculação uma rede muito grande de capilares que não vai fazer tanta diferença assim. Mas se você tiver vários êmbolos circulando e estes vários êmbolos obstruírem uma rede capilar, o paciente, no caso aí, a pessoa que está sofrendo por isso, vai poder apresentar algumas alterações circulatórias. Tá? A forma mais comum é a origem em trombo, que é o que a gente chama de tromboembolia. Tá? E normalmente esses trombos eles têm origem em membros inferiores, por causa da estase sanguínea, da diminuição da circulação sanguínea. Quando a gente ouve que o indivíduo ele tem que ir em viagens muito longas, de avião, por exemplo, ele tem que circular, ele tem que caminhar dentro do avião de tempos em tempos, normalmente a cada hora, a cada 45 minutos, para evitar que a estase sanguínea, o fato do paciente, do indivíduo ficar muito tempo sentado, diminui a circulação e a propensão à formação desses trombos que podem se soltar quando esse cara sai do avião. A diferença de pressão, a cabine ela é pressurizada, isso ajuda à formação desses êmbolos, desses trombos que se soltam a hora que o indivíduo volta a deambular, volta a andar. Então isso é muito perigoso. Por favor, fechem o microfone aí. Obrigado. Então, além desses êmbolos que têm origem em trombos, eu também tenho outras estruturas que nem eu falei, são bolhas gasosas, vesículas de gordura, placas de ateroma. A pessoa que ingere muita gordura, ela tem uma propensão a acúmulo de gordura nas artérias, e aí essas placas elas podem se soltar à medida que a circulação vai passando, que o sangue vai passando em alta velocidade e alta pressão, eles podem se soltar e podem virar um êmbolo de uma placa de gordura. Normalmente, êmbolos que têm origem em trombos venosos, eles acontecem no pulmão, por causa da própria circulação. Então, membro inferior, principalmente, quando tem origem em veias, esse êmbolo ele circula livremente pelas veias, chega no coração por causa do tamanho das câmaras, ele passa livremente e aí ele vai para o pulmão, onde ele encontra um vaso de menor calibre. Tá? E aí, sim, ele pode causar uma embolia pulmonar, dependendo do vaso, dependendo da quantidade de êmbolos, pode ser até fatal a esse paciente. E quando eu tenho origem nas artérias, os sítios que a gente fala, as sedes das embolias normalmente são parte superior, no caso aí, cabeça, sistema nervoso, ou então em órgãos da cavidade abdominal, por causa da própria circulação. Aqui um exemplo de um êmbolo que teve origem num trombo de uma veia. Isso aqui é uma veia, dá para perceber pela arquitetura dela. Então, este êmbolo aqui, ele teve origem num trombo de uma veia, foi liberado, passou pela circulação, passou pelo coração, e a hora que ele chega no pulmão, ele obstrui um vaso de menor calibre, causando o que a gente chama de embolia pulmonar. A embolia pulmonar ou a tromboembolia pulmonar, ela tem origem em veias da parte inferior do nosso sistema circulatório. Então, principalmente em pernas, em panturrilha, indivíduos que não andam, indivíduos que ficam muito tempo parados,
Quando eles voltam a deambular, como é o exemplo de indivíduos acamados, aí, né? Paciente que fica muito tempo acamado, o pessoal da fisioterapia aí principalmente, né? Vai tratar um paciente acamado, precisa tomar cuidado com isso, né? Ele pode fazer aí os trombos por causa da estase, e esses trombos se transformam em êmbolos, tromboembolia, né? E vão causar dano pulmonar, dano à circulação pulmonar. Então, aqui, ó, nesse slide aqui, dá para ver bem, né, uma tromboembolia pulmonar, e percebam que este êmbolo, ele obstrui o leito, né, do pulmão que vem após ele. Isso vai acontecer que o tecido que está após essa obstrução vai sofrer o quê? Vai sofrer uma hipóxia, né? Vai acabar sofrendo um infarto isquêmico. Vai faltar oxigênio para esse tecido, o que vai causar dano, dependendo da quantidade de êmbolos desses, pode causar até a morte do parênquima pulmonar por hipóxia. Então, olha aí, nós temos diversos tamanhos de êmbolos, né? Temos êmbolos grandes, êmbolos médios e êmbolos pequenos, né? Os êmbolos grandes, eles são preocupantes por causa do tamanho, né? E eles conseguem obstruir até parcialmente o leito arterial do pulmão, tá? Isso vai fazer com que haja um aumento da pressão pulmonar e, consequentemente, o coração vai ser sobrecarregado. Então, o coração vai ter que fazer mais força para poder impulsionar o sangue, ou para tentar impulsionar o sangue. Tá? Consequentemente, se eu tenho obstrução, o retorno do sangue ao coração também vai estar debilitado, né? Então, isso causa, clinicamente ao paciente, causa tosse, causa uma dispneia, causa uma queda de pressão, que faz com que o paciente, às vezes, possa até ir a óbito, quando a quantidade, né, quando esse trombo é tão grande a ponto de obstruir grande parte de uma artéria pulmonar. Os êmbolos médios, eles são assintomáticos em indivíduos rígidos e indivíduos saudáveis, porém, pacientes que já têm insuficiência cardíaca, isso pode ser um agravante. Isso pode acontecer de o parênquima pulmonar realmente perder, né, o oxigênio completamente e entrar num processo de necrose por hipóxia, né, por falta de oxigenação. O indivíduo ele pode ter uma arritmia muito forte, né, ele pode ter uma tosse, uma dificuldade de respirar por causa desses êmbolos médios. O indivíduo normal, ele pode até ter alguns desses sintomas, mas não comprometem a ponto, né, de fazer com que ele tenha necessidade de um socorro. O problema é o paciente que já tem alteração cardíaca e ainda é agravado por causa dessa alteração de circulação. Os êmbolos pequenos são muito comuns em pacientes hospitalizados, pelo próprio fato de eles estarem acamados ou pelo fato de eles fazerem uso de anticoagulantes durante cirurgias e tudo mais, né? Então, esse paciente, ele começa a andar e aí esses trombos começam a se soltar e eles podem obstruir vários capilares ao mesmo tempo, né? Isso vai fazer com que haja, né, até o óbito desse paciente. Aí um dado epidemiológico, 15% das autópsias em hospitais costumam apresentar embolias aí, no caso. Então, é um número significativo. Sepse, não, Bruno. Sepse é quando eu tenho infecção bacteriana generalizada. Não tem nada a ver com necrose, tá? Uma necrose hemorrágica é aquela onde eu tenho o derramamento, eu tenho o vaso sendo rompido, então eu tenho uma hemorragia e esse vaso ele não consegue irrigar
o tecido porque ele foi rompido. Então, eu tive uma necrose hemorrágica, né? A causa da necrose foi uma hemorragia, quer dizer, obstruiu o vaso, né? O vaso perdeu a sua eficiência por causa desse rompimento. Então, né, aquilo que eu falei para vocês, dependendo do local, se for uma embolia venosa, a tendência é que haja a presença, né, de êmbolos no pulmão. Se for uma embolia arterial, eu tenho a presença aí, né, desses êmbolos em parte superior, né, da cabeça, alterando, né, sistema nervoso, então tem um AVC isquêmico, tá? Ou eu tenho, né, alterações em órgãos que são altamente irrigados, como o baço, como o rim, como os membros inferiores, né? É só lembrar da circulação, da anatomia da circulação, né? Se eu obstruir um desses vasos, quem é que está a seguir que sofre alterações aí de oxigenação? Embolia líquida, né, ocorre em partos ou em abortos, né, quando há necessidade de retirada do feto, ou os abortos autorizados ou não. E o que acontece? O líquido amniótico ele acaba ganhando a circulação uterina e vai, né, alterar a circulação pulmonar. Então, imagina que o líquido amniótico ele tem uma série de componentes que são considerados como estranhos ao nosso organismo. Então, só para citar um exemplo, né? A gente tem descamação da pele do feto nesse líquido amniótico. A gente tem resíduos metabólicos desse feto nesse líquido. E aí este líquido, quando ele penetra na veia aí, né, nas veias uterinas aí no caso da mamãe, né, desse feto, o que vai acontecer? Substâncias contidas neles vão causar uma procoagulação, vão aumentar a coagulação do sangue. E aí o que vai acontecer? O sangue venoso desta mãe vai estar hipercoagulado. Então eu vou ter uma série de êmbolos que vão se dirigir ao pulmão dessa mãe, tá? Causando o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Tá aqui, ó, coagulação intravascular disseminada, né? E aí o que vai acontecer? Esses pequenos e múltiplos êmbolos vão causar dano, aí no caso, no pulmão da mãe. Além disso, como são substâncias estranhas, eu tenho uma reação de alergia. Os mastócitos começam a degranular e eu vou ter aí um processo alérgico que pode alterar mais ainda essa alteração, né, de calibre de vasos. Então, nem sempre a paciente vai a óbito, mas ela pode ter uma hipotensão muito grande, ela pode entrar em convulsão, ela pode entrar em coma e pode até, né, dependendo, se isso não for notado de imediato, ela pode ir a óbito no momento do parto. Professor, e isso tanto se for parto normal ou cesárea? Sim, tá? Os dois pode acontecer. Não é comum, né? Se você olhar, é 1 para 50 mil partos, né? Não é uma condição muito comum, tá, Leandra? Mas pode sim, porque você tem aí a penetração desse líquido nos vasos da mãe. É uma condição que não é comum, mas que em algumas mulheres que sofreram, né, aborto espontâneo, isso pode acontecer com maior frequência.
Aqui uma imagem para vocês, né? Olha aqui, isso aqui é um vaso sanguíneo e dentro eu tenho líquido amniótico. Eu tenho a presença de líquido amniótico aí. E essas substâncias a gente consegue ver claramente dentro desse vaso, né? Que são, elas estão obstruindo aqui a maior parte do leito arterial aqui, dessa mãe, né? No caso. A embolia gasosa, ela normalmente acontece em casos, né, em injeções mal feitas, eu posso ter isso, né? A gente brinca, né? Esse aí merecia tomar uma injeção de ar na veia, porque isso com certeza causaria o óbito do paciente, né? Então, em injeções, por isso que toda injeção ela deve, né? Você deve verificar se não existem bolhas dentro dela, que você pode causar dano ao paciente. E no caso, né, de mergulho, né? Quando eu tenho a descompressão muito rápida, o próprio cilindro, o nitrogênio, o oxigênio, eles acabam formando bolha e podem levar a óbito mergulhador. Alguns exames, né, invasivos, eles precisam ser feitos com cuidado. Então, se você fizer uma angioplastia, por exemplo, o paciente ele pode correr o risco, né, de sofrer uma embolia gasosa, porque você está mexendo, né, está colocando um corpo estranho dentro do vaso desse paciente. A embolia gordurosa, ela é dada em politraumatismo, ela é dada em pacientes que fazem lipoaspiração, né, em queimaduras de grande extensão de tecido gorduroso, de tecido adiposo, né, em pacientes que querem muita gordura, isso pode acontecer também. Então, aqui ó, algumas imagens, tudo isso que vocês estão vendo em vermelho aqui, são gotículas de gordura. Isso aqui é um rim, né? Na realidade é um glomérulo renal, que olha a quantidade de gordura presente no sangue desse paciente. É aqui um sistema nervoso, olha aqui, ó, o cara está tendo gordura na circulação nervosa, né? Com certeza vai obstruir o leito e vai causar dano em termos de células nervosas. Aqui, ó, também, né, uma série de, de vasos rompidos, né, e aqui uma gotícula, várias gotículas de gordura presentes no vaso. O processo de lipoaspiração ele deve ser feito com muito cuidado, né, porque a lipo ela acaba rompendo a gordura, né, a camada adiposa, porque ela tem que ser sugada. E, obviamente, né, dependendo da intensidade que ela é feita, eu posso ter lesão de vasos sanguíneos. Normalmente eu tenho lesão de vasos sanguíneos. Então a aspiração ela deve ser muito bem feita, tá? Senão ela pode levar o paciente a óbito. Embolia gasosa, não tem o que fazer. Tá? Ele vai ter óbito. Tive uma professora que morreu durante uma lipo. Principalmente se você estiver fazendo lipo naquelas clínicas que não tem um centro cirúrgico associado, isso é muito perigoso. Por isso que você tem que fazer sempre num hospital, sempre numa clínica que te dê um suporte, porque pode acontecer. Eu vou mostrar um caso aqui, que é o próximo slide para vocês, tá? Que esta moça aqui, ela é uma atriz argentina, e percebam, né, que ela é esquálida, ela é muito magra, mas ela tinha distúrbio de reconhecimento, então ela se achava gorda. E mesmo nessa situação, né, com essa magreza toda, ela se submeteu a uma lipo e acabou falecendo, porque a lipo acabou rompendo os vasos sanguíneos dela e ela foi a óbito na mesa de cirurgia. Tá? E aqui nessa imagem para lembrar que a gente é o que come.
né? Então, muita gordura, muito fast food, muita gordura rica em carboidrato, ela acaba causando mal à circulação de uma forma geral, né? Então, você, por ingerir muita gordura, pode acumular essas gorduras nos vasos sanguíneos e você pode ter aí um problema mais sério que não só a obesidade, né? A gente só pensa em estética, mas existem também problemas circulatórios gravíssimos. E o último slide é para mostrar para você que existem outros tipos de êmbolos sólidos. Então, isso aí, o que é isso? São parasitas, né? São parasitas que acabam ganhando a circulação, a elefantíase, né? Apesar de não ser em circulação sanguínea, acontecer em circulação linfática, ela acaba obstruindo também o sistema circulatório linfático, né? E o paciente que é poliinfectado, ele pode ter essa presença desses parasitas obstruindo um vaso sanguíneo, né? Então, isso também é muito importante. Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Nenhuma dúvida? Fecha o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por favor. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, nosso trabalho, ele vai ser disponibilizado agora. Eu vou primeiro gravar a aula, depois eu vou disponibilizar o nosso trabalho. E eu vou colocar lá, né, as instruções. Tá? Então, pode ser em até 4 pessoas. Por favor, né, não esqueçam de colocar aquele pessoal que está tendo uma certa dificuldade em poder comparecer às aulas virtuais, aquele pessoal que está tendo, né, tá tendo que trabalhar aí fora de horário. Então, vocês não esqueçam de colocá-los também. Tá? A minha nota vai ser esse trabalho, então, no caso, né, da patologia. No caso aí, seria interessante vocês lembrarem dos colegas aí que não podem, por algum motivo mais sério, participar disso. Tá bom? Professor, posso Diga, fazer Giovana. uma pergunta de Tá, imuno? tá cortando a sua voz, eu não estou entendendo. Melhorou agora? Agora sim. Posso aproveitar e fazer uma pergunta de imuno? Não. É Pode sobre a perguntar. prova. Eu quero Fale. saber só se aquele trabalho que a gente fez vai valer a nota de prova ou vai ter mais uma prova? A prova é a semana que vem já, né? Já é no dia 4, né? Aliás, nessa semana a sua prova, né? Eu já Então, falei no dia isso, 4 né? vai ter prova mesmo, no horário da sua Isso. aula. No horário Tá, lá no AVA, né? tá bom. Vocês têm que acessar o AVA do horário, né? Eu marquei das 19, não marquei às 18h30, das 19 às 20 e responder os 10 testes que tem lá. Né? Aí eles vão me passar a nota de vocês e aí eu vou acrescentar a nota do trabalho. Tá bom, Tá bom? tá bom. Obrigada. Giovana, você é a representante, né, dessa turma da Sim, fisioterapia, é isso? Por favor, avise o pessoal para acessar lá, tá bom? Não deixar de tá bom. acessar, não. Eu vou Porque mandar um recado no grupo, por isso que eu isso, perguntei, porque tá meio perdida essa história da prova. No início do trabalho isso. tinha Tá lá no prova. AVA, né? Tá lá no Tá, AVA às 19 horas. Quem tiver na disciplina matriculado vai conseguir acessar a prova. Então, são 10 testes para fazer em 1 hora. Vocês vão ter tempo suficiente para consultar, para olhar na internet, para poder responder.
Tá bom, eu vou deixar avisado no grupo. Obrigada. Por favor, coloca lá. Obrigado, eu, Giovana. Professor, Diga, Pablo. é possível ter embolia em cartilagem? Não, embolia em cartilagem não, porque cartilagem não tem vaso sanguíneo. Ah, certo. Aí a Joana está perguntando, não pode ocorrer algum tipo de embolia gasosa em intercorrência fazer de vinho? Lógico que pode, claro que pode. Por isso que você tem que tomar cuidado quando for, né, aplicar uma injeção endovenosa, tá? Com certeza. Respondendo aí para a Joana, é muito importante verificar se não há bolhas no líquido que você vai administrar. Ok? Então, gente, a gente se encontra de novo no WhatsApp para qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar em agosto presencialmente. Tá bom? Então, qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato comigo pelo WhatsApp para a gente poder sanar qualquer dúvida, qualquer problema que acontecer aí. Tá bom? Até mais, gente. Boa noite a todos.